Mais um corte do Inteligência Limitada. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Acho que é interessante até que surge essa oportunidade de ter canais que tentam propagandear uma ideologia, porque a gente tem como contrapor com estudos históricos e reafirmar o que a gente já sabe por anos na academia, sabe? Então, assim, de certa forma, o que eu vejo é, esses canais crescem, assim, por exemplo, a gente pode fazer uma comparação rápida, no sentido de extremismo, é a mesma coisa do terraplanismo. Tá. Lembra quando surgiu os terraplanistas? Eles bombaram, né? Pô, Tipo assim, cara, terra plana, que parada é essa? Terra plana? Mas como assim? Voltamos a falar de terra plana, né? Isso é coisa de Idade Média, antes da Idade Média, né? Então chamou atenção, né? Vídeos, às vezes, com muitas visualizações, inclusive. Aí, de repente, veio uma galera falando de golpe de Estado. Não, a gente tem que dar um golpe de Estado, pegar nas armas. A gente tem que derrubar o governo pelo proletariado, fazer falando de revolução. Isso choca, né? De certa forma, isso choca. Porque, uma quebra, né? Isso choca muitas pessoas. Choca inclusive a esquerda, né? E sim, porque nem todo mundo da esquerda é desse jeito. Não, inclusive a gente tá no meio de uma guerra civil entre esses canais, inclusive. Tá tendo uma briga entre eles agora, Oh, meu Deus do bem céu. grande, do Gustavo com os outros canais aí. Eita, cara, Gustavo Machado e outros canais. Não, Porque tanto são visões diferentes Entendi. dentro desses canais, mesmo tem visões até conflitantes. É né? tanto comunista que eu até brinco com a galera, tem mais web comunista do que proletário no Brasil, meu amigo. Esses caras estão dando mole em não tomar logo o Estado à mão armada, porque Tem assim, muita gente já, né? mas assim, brincadeiras à parte, é isso. Eu acho que faz parte do jogo democrático a galera se manifestar, não tem absolutamente nada contra. Eu faço os meus vídeos, todos os meus vídeos que eu fiz sobre o assunto, de maneira geral, era para me defender de ataques, né? Mas, de qualquer forma, acima de tudo, é para informar, né? Para informar o público. E Vilela, é o seguinte, cara, eu já Você acha que reparei... sempre vai ter viés? É impossível tirar o viés? Sim, o viés ele existe. Não tem como, né? Não tem como você retirar a subjetividade. A gente tá falando de ciências humanas, né? Qualquer pessoa vai ter uma visão do mundo. Mas essa visão do mundo, Até ela um não... fotógrafo jornalístico, quando ele escolhe o ângulo que ele vai fotografar o negócio, ele já é um viés, né? Ele não precisa ser bitolado. É isso que eu tô falando. Quando você é confrontado com evidências, você pode ter um viés. Mas você pode muito bem entender que essas evidências precisam, de alguma maneira, se você tiver honestidade, se você não for um propagandista, né? Porque tem pessoas que são propagandistas. O objetivo delas é fazer uma propaganda política ou de qualquer regime, né? Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum que critiquem o capitalismo. Eu tenho várias críticas ao capitalismo. Eu não preciso defender o capitalismo. Em nenhuma medida. Em nenhuma medida. Por quê? Não há a menor possibilidade de qualquer viés político desse sistema cair. Esse sistema já passou por múltiplas reformas. Se Karl Marx estivesse vivo hoje, ele teria um choque. Porque o capitalismo brutal que Marx viu na época dele, e que as críticas que ele fez são corretas, de fato, ele viu um capitalismo onde a brutalidade acontecia todo. Selvageria. Era selvageria, né? Eu acho que ele nunca imaginaria que hoje o trabalhador tivesse acesso a tantas coisas, né? Acesso a processar seu patrão, né? A ter bens que nunca ninguém jamais pensou naquela época em ter, né? Fazer greve E não ser preso por isso, né? Enfim, uma série de patrões sendo obrigados a indenizar seus funcionários. É claro que tem muita coisa que precisa ser corrigida e eu sou um cara que é isso. Tudo na conversa, né? Em relação a qualquer assunto é válido dentro da perspectiva democrática, né? Porque não há nenhuma possibilidade, Vilela, por isso eu falo, né, que isso não me incomoda, esses canais, né, comunistas que falam sobre esse assunto, não me incomoda, por quê? Quantas cadeiras esses comunistas conseguiram nas eleições agora? Quantas? Eu posso dizer que 0. Posso estar enganado, mas eu acho que não conseguiram nenhuma. Em qualquer estado. Não tem ecoado, então, no voto. Não tem ecoado, né? Então, assim, esse crescimento já está estancado. Esse crescimento que, de repente, a galera, né? Essa galera extremista, golpe de Estado e revolução e matar o burguês tem que ser escapelado. Eu já vi palestras de comunistas, até pessoas idosas, cara. Comunistas idosos. Com conservador, a gente não tem que conversar, não. Com conservador é no fuzil. Pendurar em um poste, escalpelar, e coisas do tipo, né? Então isso é risível, isso é até risível, né? Porque se você vê a quantidade de testosterona que emana desses web comunistas, é assustador mesmo você imaginar uma revolução feita por esses caras, né?
Então, assim, eu acho que no fundo o povo brasileiro encara isso como sendo um teatro, né? Eu acho que Tem um interesse genuíno de, deixa eu ver qual é a parada, mas não se sustenta. no final na sua vê que, opinião. tipo, porque é político. No final, Sim, tudo é no político. final é política. Claro. No final sai o conservador, sai o capitalista, vai entrar um comunista que é corrupto, que vai fazer uma desgraça na vida das pessoas. É só olhar a história. Se você olhar a história, o meu livro ele ajuda muito nesse sentido. Se você olhar a história, você vai ver a quantidade de resistência e de brutalidade que foi feita. Então o povo não vê milagres acontecendo, de repente vai virar uma chave e o sistema vai melhorar. Não. Então, eu diria que o povo tem muito mais ódio de político do que do patrão, cara. Sim. Você concorda com isso? O que você acha disso? Concordo. Eu acho que o povo brasileiro, eu diria povo da América do Sul, dos países mais pobres, vamos dizer assim, eles têm muito mais ódio e desconforto com o político do que com o seu patrão, cara. Mesmo que seja uma grande empresa, o cara que detém os meios de produção, eles têm muito mais ódio do político. Então eles sabem que vai sair um e vai entrar outro. Então a dialética histórica, a história sendo analisada diacronicamente, o povo, por mais que não entenda o que é socialismo, o que é capitalismo, ele sabe que é mais do mesmo. Né? É basicamente mais do mesmo. E o comunismo... No dia ele vai querer segurança pra rua dele, pro bairro dele, vai querer ter uma escola boa, onde vai deixar os filhos, é isso que importa, né? Ele não cara? acredita que vai mandar, Vilela. O trabalhador não acredita que em algum momento da história ele vai mandar em qualquer Ele coisa. acredita, é por isso que nas eleições aqui o Marçal teve esse crescimento absurdo. Porque o que ele acredita é que, já que o governo não tá nem aí pra mim, eu vou eu mesmo empreender. Quero vender minhas paradinhas, eu quero controlar minha grana, eu quero eu mesmo pegar essa grana e eu quero decidir o que fazer com ela. Não quero que o governo fique mordendo minha grana e falando, você não pode isso, você tem que pagar isso, pagar esse... Então isso é um movimento que já tá acontecendo. E a esquerda não tá se ligando, Perfeito, cara. Não perfeito. tá ouvindo a voz da rua. Você vê o crescimento, isso é engraçado, você vê o crescimento da tal da extrema esquerda na Europa? Extrema direita na Europa? Sim. Tipo, agora a Europa é extrema direita. Cadê o comunismo na Europa? Pra contrapor, né? Pra contrapor. Não, você vê que por questões democráticas e eleitoreiras, a galera não vota no... O comunismo, historicamente, Vilela, ele só veio por vias de guerra mundial. Primeira Guerra Mundial. O problema da gente esperar uma guerra mundial para ter essa virada de chave é que pode ter dois grandes problemas. Surgir o comunismo, mas o fascismo também. Foram duas políticas brutais que surgiram no pós-guerra. Extremas, né? E uma surgiu primeiro. Qual? O comunismo. Em sim. 1917, o comunismo veio primeiro. Depois veio o fascismo italiano. E depois os dois dominaram lá, quase dominaram a Europa inteira. E daí o nazismo, né? E daí o nazismo, exato. Então, é bizarro a gente imaginar que, por mais populista que sejam essas promessas, que o povo está sendo explorado, que o burguês está enriquecendo cada vez mais, o povo não compreende uma solução lógica para a vida dele. Ele não entende o que é consciência de classe, ele nunca entendeu. E ele nunca vai entender, porque todo mundo pensa em si próprio. E se organiza em comunidades que são muito mais fortes do que a ideologia. Perfeito. A igreja que ele tá, Perfeito, o time Vilela. de futebol que ele torce, sei lá, a turma do bairro dele, essas coisas, esses laços familiares e de amizade são muito mais fortes do que uma ideologia que alguém lá tá gritando em cima, o político falou, vocês têm que se organizar, eu sou o cara que vai te levar pra cá ou pra lá. Perfeito, e não dá. Vilela. Perfeita a tua análise, cara. Essa análise que você fez, eu citei no livro, tem a professora Sheila Fitzpatrick, ela é uma grande sovietóloga também. Ela escreveu um artigo especializado sobre esse assunto, designando classes. Como que os bolcheviques é que determinavam o que era consciência de classe. O trabalhador que resistia aos bolcheviques, eles não tinham consciência de classe trabalhadora. Eles eram sabotadores. Então, para você ter a consciência de classe, ela tinha que vir de cima. Nos escritos de Lenin, ele diz isso. A consciência de classe tem que ser colocada de fora. Ela não vem do seio do trabalhador. É o trabalhador que tem que entender através de um intelectual burguês, como no caso de Marx e de Lenin, qual é a consciência de classe. Então, sabe, não é uma coisa que em qualquer momento da história vai fazer sentido para o trabalhador. Porque ele não vai entender, não vai ter a mente do cara que sentou, leu, ficou com a cara enfiada em Karl Marx a vida inteira. Maxim Gorky, esse cara que eu citei aí aqui pra galera ainda há pouco, ele diz que Lenin não conhece o povo. Esse foi o corte. Quer ver o conteúdo na íntegra? Todos os links na descrição. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, deixar o like e compartilhar.